Bom dia! E hoje nós continuamos a leitura de Eclesiástico, do capítulo 25 a 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nessa nova manhã, para que possamos escutar as palavras que são Espírito e vida, possamos ser tocadas e transformadas em nome de Jesus. Amém. Capítulo 25. Coisas desejáveis e coisas detestáveis. Meu espírito se compraz em 3 coisas, que têm a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e o marido que vive bem com sua mulher. Mas há 3 espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Maturidade da velhice. Como acharás na velhice aquilo que não tivesses acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o temor a Deus é a sua glória. As 10 bem-aventuranças. 9 coisas que se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele feliz dele que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem tem de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo de seu amor e a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. Virtudes e maldades da mulher. A tristeza do coração é uma chaga universal e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga não porém a chaga do coração, toda malícia não porém a malícia da mulher, toda vingança não porém a que nos causam nossos adversários, toda vingança não porém a de nossos inimigos. Não há veneno pior do que das serpentes, não há cólera que vença de mulher. É melhor viver com um leão ou um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transforma-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar, como de urso e dá-lhe uma tez com aparência de saco. Entre seus parentes queixa-se o seu marido e, ouvindo-o, suspira amargamente. Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma lareira arenosa aos pés de um ancião, assim a mulher tagarela para um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza, grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia e a sua desordem. Se a mulher tiver um mando, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste, chaga de coração, eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos lânguidas, joelhos que se dobram, eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não des à tua água a mais ligeira abertura, nem à mulher maldosa a liberdade de sair a público. Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do seu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Capítulo 26. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de um marido e derramará a paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão a mulher bondosa no quinhão daqueles que temem a Deus. Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito e seu rosto reflete alegria em todo tempo. Meu coração teme 3 coisas, e uma 4ª faz empalidecer de pavor o meu semblante: a denúncia de uma cidade, o motim de um povo, a calúnia, coisas essas mais temíveis que a morte, mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração e um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Uma mulher maldosa é como um jugo de bois desajustado, quem a possui é como aquela que pega um escorpião. A mulher que dá bebida é motivo de grande cólera. Sua ofensa e sua infâmia não ficarão ocultas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência de seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Vigiai cuidadosamente a jovem que não se retrai dos homens,
para que não se perca achando ocasião. Desconfia de toda a ousadia de seus olhos e não te admires se ela te desprezar. Como um viajante sedente abre a boca diante da fonte e bebe toda a água que encontra, assim senta-se ela em qualquer cama até desfalecer e qualquer flecha abre sua aljava. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha num candelabro sagrado, assim é a beleza do rosto na idade madura. Como colunas de ouro sobre alicerce de prata, são as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Duas coisas entristecem o meu coração e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado, a esse último Deus reserva a espada. Perigos do comércio. Duas coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros. O que negocia e o taberneiro não escapará ao pecado da língua. Capítulo 27. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as junturas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Como provar aos homens? Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro, a prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto, assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que lhe tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Busca da justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda suas palavras para outra ocasião. Ser de preferência assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversão dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma língua cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. A discrição salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança, e não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e sê fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele, pois como o homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como o homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonastes o teu próximo e não mais o encontrarás. Não persigas, já está longe, escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida. E não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria, poderá haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos, e ninguém pode afastá-los de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios. Admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem e armará laço às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém, nada tanto quanto ele, o Senhor também o detesta. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará.
Quem arma uma cilada a outro e nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor. Quem não saberá de onde lhe vem o mal? A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aquele que escarnece do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. A vingança. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Capítulo 28. Aquele que se vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne e guarda rancor, e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que teu próximo cometeu inadvertidamente. Desavenças. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem esracível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta, a ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende fogo, a presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa morte. Sopra sobre uma centeira e ela se abrasará, cospe sobre ela e ela se apagará, ambos saem de tua boca. Crimes da língua. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muito deles e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades dentre fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quanto os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo e que não foi atada pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues, ela os consumirá sem se apagar, ela se lançará sobre eles como um leão, e os estraçalhará como um leopardo. Protege teus ouvidos como uma sebe de espinhos, não deis ouvidos à língua maldosa, e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata, faz uma balança para pesar as tuas palavras, e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Capítulo 29. Empréstimos. Aquele que tem compaixão empresta a seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado paga-lhe o que lhe deves no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião que te é necessário. Muitos consideraram como um achado que pediu emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde, fazem-se promessas. Mas, chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio. Restitui em seguida só metade da quantia e a considera como um lucro.
Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro e dele se faz gratuitamente o inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, seja indulgente para com o miserável e não o faça esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre e não deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor do teu irmão e de teu amigo. Não escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ele rogará por ti, a fim de preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. A fiança. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o para si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impúdico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. O mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam, e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos que se tornaram peregrinos na terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor se comprometerá a responder inoportunamente por outro, e aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses e acautela-te para que não caias tu também. Sobriedade e discrição. O principal para a vida do homem é a água ou o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale um que um pobre come sobre um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia para quem não tem domicílio. Contenta-te com pouco ou muito que tiveres, e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável daquele que vai de casa em casa, em toda parte onde se hospedar não estará confiante, e não ousará abrir a boca. Recebe com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos, e depois disso ouvem-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, e o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar a meus amigos. Preciso de minha casa para nela receber meu irmão. Eis coisas penosas para um homem sensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Capítulo 30. Educação dos filhos. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde e não tenha de bater à porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquilo que educa o filho torna-se seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. O pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Durante sua vida viu seu filho e nele se alegrou. Quando morrer, não ficará aflito, não terá de se vergonhar perante seus adversários, pois deixou em sua casa um defensor contra os inimigos, alguém que se manifestará gratidão aos seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá de lhe pressar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele, para que não venhas a sofrer com isso, e não acabes rangendo os dentes. Não lhes des toda a liberdade na juventude, não feche os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que não te desonre com sua vida vergonhosa. Saúde. Mais vale um pobre sadio e vigoroso que um rico enfraquecido e atacado de doenças. A saúde da alma na santidade e na justiça vale mais que o ouro e a prata. Um corpo robusto vale mais que imensas riquezas. Não há maior riqueza que a saúde do corpo. Não há prazer que se iguale à alegria do coração. Mais vale a morte que uma vida na aflição,
e o repouso eterno que um definhamento sem fim. Bens escondidos em uma boca fechada são como preparativos de um festim colocado sobre um túmulo. De que serve ao ídolo a oferenda que lhe fazem? Não pode nem comê-la, nem lhe respirar o aroma. Assim é aquele que o Senhor repele e que carrega o castigo de seu pecado. Seus olhos vislumbram o alimento e ele suspira, como suspira o eunuco abraçar a uma virgem. Cultivar a alegria. Não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Capítulo 31. Infelicidade do avarento. As vigílias para enriquecer recebem a carne, as preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido, uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas, quando se entrega ao repouso, goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com que viver, e ao término da vida tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não será isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. O ouro abateu a muitos e seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que lhe oferecem sacrifício. Infeliz daqueles que o buscam com ardor, ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos? Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito, está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso, seus bens serão fortalecidos no Senhor e toda a Assembleia de Santos louvará suas esmolas. Refeições e banquetes. Se estiveres sentados a uma mesa bem abastecida, não comeces a abrir a boca. Não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa é pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não sejas o primeiro a estender a mão, para que não cores envergonhada pela tua cobiça. Não comas demasiadamente num banquete. Julga os teus desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio que te é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro, e evita todo excesso para que não desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, não sejas o primeiro a pedir de beber. Não é um pouco de vinho suficiente para um homem bem educado? Assim, não terás sono pesado e não sentirás dor. A insônia, o mal-estar e as cólicas são tributo do intemperante. Para um homem sóbrio, um sono salutar, ele dorme até de manhã e sente-se bem. Se tiveres sido obrigado a comer demais, levanta-te e vomita. Isso te aliviará, e não te exporás à doença. Ouve, meu filho, não me desprezes. Reconhecerás no fim a veracidade de minhas palavras. Em todas as ações, se diligente, e nenhuma doença te acometerá. Muitos lábios abençoarão aqueles que dão refeições com liberalidade. O testemunho prestado à honestidade dele é verídico. Toda a cidade resmunga contra aquele que dá de comer com mesquinhez. E o testemunho prestado à avareza dele é exato. Não incites a beber aquele que ama o vinho, pois o vinho perdeu a muitos. Vício da bebida. O fogo põe à prova a dureza do ferro, assim o vinho bebido em excesso revela o coração dos orgulhosos. O vinho bebido sobriamente é como uma vida para os homens. Se o beberes moderadamente, será sóbrio. Que é a vida do homem a quem falta o vinho? Que coisa tira a vida? A morte. No princípio, o vinho foi criado para a alegria, e não para a embriaguez. O vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho bebido em demasia é a aflição da alma. A embriaguez inspira ousadia e fez pecar o insensato.
abafa as forças e causa as feridas. Não repreendas o próximo durante uma refeição regada a vinho, não trates com desprezo quando ele se entrega à alegria. Não lhe faças censuras, não o atormentes reclamando o que te é devido. E último capítulo de hoje, o capítulo 32. Fizeram-te rei do festim? Não te enalteças. Sê no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa senão após cumprir os teus deveres. Assim, te regozijarás por causa deles, receberás a coroa como um gracioso adorno e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém que sejas o primeiro a falar com séria competência. Mas não perturbes a música, nem te alongues em discursos, onde não há quem os ouça. Não te engrandeças sem propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubi engastada no ouro, assim é a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeraldas engastadas em ouro, assim é um grupo de músicos no meio de uma alegre moderação libação. Ouve em silêncio e tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de seus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Não fales muito onde houver anciãos. Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recato serás benquisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Sê o primeiro a correr para casa, onde te regozijarás com os divertimentos. Faz o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os bens. Temor de Deus. Aquele que teme o Senhor aceitará sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um juízo reto e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura e encontra precedentes segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se. O estranho orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faça sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes no caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas no caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo que fizeres, age com segurança, por isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.